Aleluia, graça e paz seja convosco nesse dia, amém? Quantos estão felizes de estar na presença do Senhor, diga aleluia. Aleluia, glórias a Deus. Como é bom servir ao Senhor e estar nos seus caminhos e andar segundo a sua palavra, que é bênção, que é eficaz e que nos protege, nos guarda por causa de Cristo Jesus, amém? Glória a Deus. Todos estão felizes? Diga aleluia. Amém, glória a Deus, aleluia. Eu quero, antes de começar essa mensagem, que está lá em Gálatas capítulo 6, a partir do verso 9, quando você vai abrindo, eu quero dizer uma coisa muito profética para você. Esse será o melhor final de ano da sua vida, em o nome do Senhor Jesus. Quantos aqui creem nisso? Diga glória a Deus. Pastor, mas faltam 19 dias só para acabar o ano. Pois é, Deus fez tudo em 6. No 7º, Ele sentiu alegria e descansou. Se Ele fez tudo em 6, ainda falta 19 que Deus ainda não pode fazer na sua vida ainda, em nome do Senhor Jesus. Ele fará coisas grandiosas. Diga comigo, eu creio que esse final de ano será o melhor final de ano da minha vida, em nome de Jesus. Aleluias, glórias a Deus, aleluias. Carta aos Gálatas do apóstolo Paulo, capítulo 6, verso 9, diz assim a palavra do Senhor: e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Verso 10: por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Vamos falar o verso 1, o verso 9, todos juntos? E não cansemos, porque é seu tempo, se não desfalecermos. Feche seus olhos nessa hora. Pai eterno, Pai de amor, Tu és maravilhoso, grandioso, bondoso, amoroso, misericordioso e abençoador. Por isso, Pai, nesta manhã, abra os olhos do nosso coração, toca-nos com a Sua palavra profundamente, no nível do Espírito, para sermos transformados à Sua imagem e semelhança. Libera nesta manhã o Espírito de revelação, do pleno conhecimento da Tua vontade, para cada vida aqui presente, para aqueles que estão nos assistindo, e que a bênção do Senhor recaia sobre eles, mais ainda, a cada dia mais e mais, e que os nossos olhos espirituais sejam abertos ao Senhor, em o nome do Senhor Jesus. Você pode dizer amém? Diga comigo assim: que a palavra do Senhor seja verdade, que vai me tirar do engano, em o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Querido apóstolo Paulo, no livro de Gálatas, capítulo 6, ele está aqui falando sobre ajudar uns aos outros. E ele para no verso 9, ele diz: e não cansemos de fazer o bem. E hoje eu quero falar sobre o cansaço. Esse ano já está finalizando, já estamos com grande expectativa para o ano que vem. Coisas maravilhosas vão acontecer, coisas que você não viveu em 10 anos, você vai viver no ano que vem. Eu não tenho dúvida disso, será um ano profético, é um ano do ciclo profético que se inicia na nossa vida. Você terá a dupla honra e vai receber o dobro, e vai viver o ano que vem em perpétua alegria. Diga glória a Deus. Mas quando nós falamos de finalizar, nós falamos de algo que nós estamos chegando no final. E quando nós falamos de cansaço, essa palavra pode ter muitos sinônimos nesse contexto. Então cansaço, ele pode ser também um desencorajamento. Cansaço pode ser também desânimo. São tudo sintomas que você não pode deixar tomar conta do seu coração, porque senão, Paulo está dizendo, se o cansaço tomar conta do meu e do seu coração, nós vamos desfalecermos. E muitos pregam que desfalecer
é morrer. Você vai colher se você não morrer. Não, desfalecimento é você estar cansado ao extremo de você desmaiar. Não é morrer. Desfalecer é você ficar impedido de se movimentar, de fazer alguma coisa, de produzir algo. Mas essa palavra que Paulo está usando aqui no texto, embora desencorajamento e desânimo, ainda que expliquem muito bem o cansaço, mas é apenas um cansaço. Diga comigo, cansaço. Por que nós estamos falando de cansaço? Porque nós oramos, nós fazemos campanhas, durante o ano nós jejuamos, nós oramos por vidas, e aí chega uma hora que parece que a nossa alma, ela cansa. E você só quer ficar ali prostrado diante do Senhor. Ou seja, você só tem vontade de ficar parado diante do Senhor. E quando você fica parado, você começa a perder energia. Por quê? Porque as coisas continuam acontecendo ao seu redor e você continua sendo indiferente a essas coisas. Então as coisas vão acontecendo, Deus está abrindo portas, Deus está te abençoando e você parece que fica indiferente. E isso é um sintoma de um cansaço de alma. Por que o cansaço vem, pastor? Porque o cansaço vem depois de longas batalhas. O cansaço vem depois de um período longo que você tem lutado pela mesma coisa e não tem visto resultado, nada muda. Você tem orado, jejuado, feito campanha, subido ao monte, enfim, tem feito tudo que está na sua alçada, mas chega uma hora que você não vê o resultado e a alma cansa. Você fica muito tempo esperando o seu milagre acontecer e a alma acaba ficando cansada. Você fica lutando para vencer na área financeira, você fica lutando para passar num concurso público, você fica lutando ali, mas nada acontece, sua alma acaba cansando. Você cansa, você para de orar, você para de ter comunhão com Deus, você para de ler a Bíblia, você para de crer nas promessas que o Senhor um dia liberou sobre a tua vida. Por que você para? Porque a sua alma está cansada. E quando a alma está cansada, nós ficamos o quê? Paralisados, passivos, inertes. O tempo está passando na nossa frente, nós não vemos nada, não fazemos nada, não reagimos a nada. Por que não reagimos? Porque a alma está cansada. Você tem lutado pelo seu casamento há muito tempo, tem lutado pela conversão do seu cônjuge, pela libertação do seu filho, tem lutado e se esforçado, tem feito, tem orado, jejuado, tem feito tudo. E aí você olha para a realidade de hoje, as coisas parecem não mudar e você se sente cansado. E o cansaço vai acontecendo. Aliás, você tem feito a coisa certa, tem feito o bem. Mas pastor, o que é fazer o bem? Fazer o bem é fazer a coisa certa. Mas parece que a coisa certa não tem produzido efeito. E quando nós fazemos as coisas certas e parece nada dar errado, o que nós somos tendenciosos a fazer? Vou chutar o pau da barraca, vou chutar o balde. Já que estou fazendo a coisa certa, não tem nada acontecendo, qual é a nossa tendência? Vou fazer a coisa errada. Diga comigo assim, a coisa errada. Sabe, nós cansamos porque nós produzimos, fazemos a coisa certa, a colheita que nós tanto esperamos, ela demora, o resultado não aparece. Você trabalha lá no seu emprego, faz 10 anos está no mesmo emprego e ali ninguém reconhece. Você tem feito além daquilo que tem te pedido e ninguém te reconhece, e aí você fica o quê? Cansaço. Às vezes até o cansaço vem até no ministério. Ele acontece no seu ministério, na sua vida com Deus. E Paulo está dizendo que todos nós estamos sujeitos ao cansaço de alma. Sabe, em alguns momentos de nossas vidas, todos nós ficamos cansados. E o Paulo está dizendo, não se canse. Mas Paulo também, por outro lado, está dizendo assim, o cansaço é inevitável. Se você ainda não passou pelo cansaço de alma, se prepare, porque ele vai chegar um dia, vai bater na tua porta, e se você deixar entrar, a sua bênção será perdida. Nós perdemos a bênção quando o cansaço entra, mas Paulo está dizendo que nós temos que superar
vencer os limites do nosso cansaço. Diga comigo: eu vou vencer hoje os limites do meu cansaço de alma em Cristo Jesus. Sabe, se esforce para não dar lugar nisso. E lá em 2ª carta aos Coríntios, capítulo 1, verso 8. 2ª carta aos Coríntios, capítulo 1, verso 8. O apóstolo Paulo diz assim, igreja de Coríntios: irmãos, não queremos que vocês desconheçam as tribulações que sofremos na província da Ásia, os quais foram muito além da nossa capacidade de suportar, a ponto de perdermos a esperança da própria vida. Quem está falando não cansemos de fazer o bem? Chegou um momento na sua vida que ele perdeu a esperança da própria vida, de tamanha tribulação que ele passou. Então o cansaço, ele é inevitável. Cansaço, se não veio ainda, virá. E nós não podemos abrir as portas para que o cansaço de alma entre dentro de nós. Mas existem 2 tipos de cansaço na nossa vida. Existe o cansaço físico e o cansaço da alma. O cansaço da alma é diferente do cansaço físico. Cansaço físico, tanto você se movimentar e fazer, pegar peso e tal, você vai cansar, isso é inevitável. Mas o cansaço da alma, não. O cansaço da alma é uma escolha que nós fazemos. Nós escolhemos cansar, nós escolhemos ficar cansado. Por isso que Paulo está nos exortando hoje a não cansar de fazer o bem. Não desista de fazer o bem, não pare de fazer a coisa certa, porque às vezes nós cansamos, e eu também canso às vezes, também sou tentado a cansar às vezes também, porque são muitas as lutas, são muitos problemas, e nós somos tendenciosos a cansar, mas nós precisamos fazer o bem, e às vezes fazemos o bem e não recebemos o bem de volta. Fazemos o bem e só colhemos o mal de volta das pessoas. Sim ou não? Quantos aqui fazem o bem e colhem o mal? Diga aleluia. Sabe, eu também passei muito tempo, investi em muitas pessoas, investi tempo, deixei minha família de ter tempo com eles de qualidade para investir em pessoas que só me decepcionaram. Já paguei conta de um monte de irmãos pessoais e só tive decepções. Fiz o bem a todo momento, investi tempo, investi sabedoria, investi nas pessoas, investi dinheiro particular meu, porque nós não pagamos conta das pessoas com dinheiro da igreja. Porque já imaginou, se nós chegarmos 300 membros de igreja e tiver que pagar conta de cada um, não vai sobrar dinheiro para a igreja, pagar suas contas. Então eu fui lá investir com as coisas minhas pessoais, e nós não tivemos nenhum retorno. Isso vai fazendo o quê? Vai nos cansando. Mas aí quando você faz o bem e não colhe, Paulo está dizendo, você vai cansar de fazer o bem. E qual é a tendência quando nós cansamos? Não vou mais abençoar ninguém. Sim ou não? Não vou mais ajudar ninguém. Qual é a tendência quando nós cansamos? Ema, cada um com seus. Alô? Alô? Quando nós cansamos, qual é a frase que vem no nosso coração? A tendenciosa, a malignosa que vem no nosso coração: eu vou cuidar da minha vida e o restante que se lasque. É assim ou não? Esse é um sintoma. Se você está passando por isso, esse é um sintoma de que sua alma está cansada. Você deixou a sua alma cansar, porque quando nós estamos cansados, somos tendenciosos. Não vou mais abrir igreja, já abri igreja, e ainda o irmão que estava lá me culpou das decisões erradas que ele tomou. Porque se você não sabe, a culpa é sempre do pastor. O pastor, ele não causa nenhum dano, ele só ensina o que é certo, põe você no caminho da bênção, mas no final das contas, de quem é a culpa? A culpa é sempre do líder. Diga misericórdia. E aí quando você está cansado, você fala, não vou mais investir em ninguém, não vou mais participar de nada, não vou mais entrar em nada, eu estou cansado. Deixa eu falar uma coisa libertadora para você nessa manhã. Cansar é normal, mas ficar debaixo de condenação, não.
porque a alma vai cansando, o tempo vai passando, a alma vai cansando. Mas aí a palavra de Deus para mim e para você hoje é: não se canse, não permita que a sua alma se encha de pensamentos desse tipo. Sabe, a palavra de Deus para você hoje é: você vai colher o que você está plantando, porque você não está fazendo para homens, embora os homens nos decepcionam. Nós estamos fazendo para Deus, nós estamos fazendo para o homem, embora o homem é o beneficiário, mas a nossa realidade é que nós estamos fazendo é para Deus. O nosso relacionamento é com Deus, e nós vamos colher é da parte de Deus. Então Paulo está dizendo: não canse de fazer o bem, porque a colheita virá, ela já está às portas. O milagre que Deus tem para você está à porta. Não canse, não pare, continue, avance, porque você vai romper o seu milagre em Cristo Jesus. Aleluias, aleluias. Mas a colheita vem, mas é preciso esperar o tempo certo da colheita. Sabe, mas se você na sua mente colocar pensamentos de cansaço, permitir ao diabo que coloque na sua mente pensamentos negativos, de incredulidade, de justiça própria, de merecimento, você vai se cansar, e o seu cansaço vai trazer desfalecimento. Sabe, o inimigo, ele é expert em colocar palavras para te desanimar, palavras para fazer você ali ter pensamentos negativos, palavras para você parar de acreditar na palavra que Deus liberou sobre a tua vida. Mas esse "se não desfalecermos" vai fazer você perder a sua colheita. Diga comigo assim: eu não vou perder a minha colheita em Cristo Jesus. Sabe, o desfalecimento, o desmaio, ficar paralisado, ele te leva a perder a sua bênção. E eu decidi um dia, quando eu estava lá cansado de alma, que Deus ministrou essa palavra no meu coração, eu decidi não perder a minha bênção. Quantos estão comigo nesta manhã? Diga glória a Deus. Sabe, eu quero receber a recompensa que vem de Deus. Então não se canse, não permita que a sua alma fique cansada. Eu sei que você não viu ainda o resultado que você queria que acontecesse na sua vida. Eu sei que você ainda não viu o resultado da sua oração, do seu investimento. Você ainda não viu o resultado do seu tempo. Eu sei que você não viu ainda essas coisas acontecerem. Mas eu vim aqui para te dizer, nesta manhã, não desista, que a sua vitória está às portas. Sabe, Deus vai fazer algo novo na sua vida. Eu creio que algo bom está para acontecer na sua vida. Então não desista, não pare de fazer o bem, não canse. Porque eu estou aqui como profeta do Senhor nesta manhã para abrir os seus olhos espirituais, porque o cansaço, ele não pode entrar na sua alma. Nunca diga, eu cansei de esperar esse milagre. Já cansei de esperar que esse homem ou essa mulher ou esse meu filho mude. Sabe, com isso você vai se permitindo cansar. Você vai desfalecendo, vai perdendo a sua bênção. E em nome de Jesus eu te digo, não perca a bênção. Deus está ouvindo a tua oração. Diga aleluia. Sabe, o problema do desânimo é que ele não vem automaticamente. Só vem quando você abre a sua mente para ele. E isso nos introduz lá onde nós queremos compartilhar hoje. Se você puder abrir sua Bíblia comigo, está lá em 1 Samuel, capítulo 30, no verso 1. Eu vou fazendo uma introdução enquanto você vai abrindo a sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 30, a partir do verso 1. Porque o momento que nós vamos falar aqui e sermos ministrados, foi o momento mais difícil na vida de Davi. Talvez você esteja perguntando, pastor, o momento mais difícil na vida de Davi não foi quando ele enfrentou Golias? Não. Quando Davi enfrentou Golias foi um momento de maior glória. Não foi um momento de maior dificuldade. De esperar. Foi um momento de maior glória. E não foi o dia que ele enfrentou Golias ali que foi o pior momento. Porque nós vamos ler aqui um texto para nós agora que vai nos relatar o que aconteceu ali depois de 13 anos. 13 anos do quê? 13 anos depois que Davi foi ungido a rei de Israel. E ali 13 anos já tinha se passado quando esse momento aconteceu. Pastor, o que aconteceu nesses 13 anos?
nesses 13 anos, Davi lutou as lutas de Saul, que era o rei. Era Saul que tinha que enfrentar Golias. E Davi foi lá e enfrentou Golias, derrotou Golias. A guerra nem era dele. Era Saul que ficava possesso e Davi tinha que ir lá e cantar louvor e ele era liberto. Mas o que Davi ganhou em troca de servir o rei Saul em 13 anos? Quando ele vence Golias, o que Davi ganhou em troca? Alô? A raiva ainda mais do rei Saul. Quando Davi, ele derrota Golias, o que a população fala? Quando ele chega a cabeça do gigante numa mão, a espada na outra. Elas cantavam, as mulheres cantavam, Saul matou milhares, mas Davi matou 10 milhares. O que gerava no rei? Ciúmes, raiva no coração. Então quando Davi estava ali orando para Saul, ele cantava para Saul, Saul endemoniado, jogava lança ainda para matá-lo. Quanto mais Davi abençoava Saul, mais ele tinha que fugir da presença do rei. E foram 13 anos perambulando sem casa, sem eira, sem beira, sem família, sem ninguém, se escondendo do rei, pelo qual ele só fazia o bem. E ele fez muito, mas nada aconteceu. A promessa de Deus foi feita, mas nada aconteceu. Foram 13 anos esperando, e ele só viu colheita ruim. As coisas não foram melhorando, elas foram ficando cada vez pior. E aqui nesse texto é o fundo do poço para a vida de Davi. E nós vamos ler aqui, a partir do verso 1, diz assim a palavra do Senhor, em 1 Samuel, capítulo 30, a partir do verso 1. Sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Siclague, já os amalequitas tinham dado com ímpeto contra o sul e Siclague e a esta, ferido e queimado. Tinha levado cativo as mulheres que lá se achavam, porém a ninguém mataram, nem pequenos nem grandes, tão somente os levaram consigo e foram seu caminho. Davi e seus homens vieram à cidade, ei-la queimada, e suas mulheres, seus filhos e suas filhas eram levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele ergueram a voz e choraram, até não terem mais força. Ou seja, eles desfaleceram de tanto chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoã, a Jezreelita, e Abigail, a viúva de Nabal, o carmelita. Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa dos seus filhos e das suas filhas. Porém Davi se reanimou no Senhor. Disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque: traze-me aqui a estola sacerdotal. E Abiatar a trouxe a Davi. Então consultou Davi o Senhor, dizendo: perseguirei eu o bando? Alcançá-lo-ei? Respondeu-lhe o Senhor: persegue-o, porque de fato o alcançarás e tudo libertarás. Partiu, pois, Davi, e ele e os 600 homens que com ele se achavam, e chegaram ao ribeiro de Besor, onde os retardatários ficaram, ou seja, ficaram 200 para trás. Davi, porém, com os 400 homens continuaram a perseguição, pois que 200 ficaram para trás, por não poderem, de cansado que estava, passar o ribeiro de Besor. E aí, se você continuar lendo o restante, vai falar sobre a conquista, a forma que Davi conquistou sua vitória. Mas aqui eu quero falar com você nessa manhã sobre a crise, o momento do desânimo. Sabe, foram 13 anos do dia que Samuel, profeta, vai à casa de Jessé e pega o chifre e derrama o óleo sobre a cabeça de Davi, e ali unge ele a rei de Israel. Foram 13 anos esperando que toda a sua semeadura de bem resultasse uma colheita boa. Foram 13 anos esperando, e quando ele volta, o inimigo tinha atacado a cidade, destruído tudo que tinha, levado os filhos, as esposas, e Davi ali ficou com os seus 600 homens. Então tenta imaginar aqui o que Davi sentiu. Ele volta de uma batalha para sua casa, para sua terra, e chega lá, tudo que era seu, a família, os filhos, as esposas,
tudo que ele tinha foi levado a cativo. E ali a Bíblia diz que eles choraram até não ter mais força. Sabe, a maneira como nós, como muitos de nós hoje nos sentimos é igual. É o desânimo, é o cansaço. Eu fiz muito, não colhi nada. Eu fiz o bem para muita gente e não recebi o bem em troca. Pelo contrário, só falaram mal de mim. Sabe, eu fiz o bem, eu pus pessoas para morar dentro da minha casa e ainda assim saíram falando mal de mim, não reconheceram. Sabe, mas nós precisamos entender que você está aqui nessa noite, nessa manhã, perdão, porque Deus te trouxe aqui. Não foi você que quis vir, mas o Espírito que colocou essa vontade em você. E talvez você está aqui e nem queria estar aqui. Talvez você nem queria vir no culto, porque você está cansado de ouvir pregações, está cansado de ouvir o profeta profetizando e nada acontecendo na sua vida. Talvez você está aqui e está cansado de louvar, cansado de ouvir pregação. Estou cansado de crer, estou cansado. São muitos anos esperando pelo meu milagre e eu já estou cansado. Nada acontece. Meu príncipe não chega, minha princesa não chega, o varão não chega, a varoa não chega. É muitos anos esperando e nada acontece. Olha, eu sei que a sua batalha tem sido longa, e quando a batalha demora muito, o cansaço bate à porta. Mas eu digo para você, as suas bênçãos também estão às portas. A sua bênção está chegando. É por isso que você está aqui, porque Deus trouxe aqui para você fortalecer o seu coração e não cansar de fazer o bem. Sabe, você está aqui porque o Senhor está movendo o seu coração. Está movendo o seu coração para você continuar fazendo bem, porque no seu tempo você vai colher. A colheita já está às portas, ela já está batendo a porta, e a hora que a porta abrir, a sua vida, a sua história vai mudar em nome do Senhor Jesus. Aleluia, glória a Deus. Mas quais foram as atitudes? Eu quero falar com você de algumas atitudes que trouxeram cansaço de alma, que aqueles homens que estavam com Davi tiveram. Então a primeira atitude está lá no verso 4, no verso 5, que diz assim: Davi e o povo que se achavam com ele ergueram a voz e choraram, até não terem mais força. Sabe, Davi, o mais engraçado na história de Davi, é que Davi não era assim. Se você olhar 13 anos atrás, Davi, quando viu aquele incircunciso ali afrontando o exército de Deus de Israel, e o rei falando contra o rei, tem homem aí para lutar comigo, Davi, ele foi para cima, ele não se acovardou. Sabe, mas agora, depois de 13 anos, a primeira reação de Davi é cansaço. Então durante muito tempo ele ficou perambulando, morando em cavernas, uma caverna chamada Adulão, uma caverna alta, se escondendo o tempo todo, numa vida privada, sem reconhecimento, fugindo, sem ter cometido nenhum crime. E às vezes a pessoa cansa, e quer dar um basta, chega, não vou mais louvar, não vou mais na igreja, meu milagre não vem, as coisas não mudam na minha casa, e as pessoas, a gente dá um basta. E a primeira atitude que vai alimentar o cansaço na sua vida é a atitude de desespero. Quando eles voltam para casa, eles olham aquela situação, eles ficam desesperados. Sabe, é o desespero de uma conta que não consegue pagar, de uma dívida que não consegue pagar, é o desespero das coisas que vão acontecendo e não consegue resolver. E essa é a reação de desespero, quando você chora até perder as suas forças. E quando você chora até perder suas forças, você não está desfalecendo, você está se enfraquecendo. Sabe uma coisa muito interessante que as pessoas perguntam às vezes: pastor, tem algo errado de chorar? Claro que não. Se der vontade de você chorar durante essa pregação, no final do culto, chore, mas chore em paz. Não chore de condenação, de acusação.
sabe? Mas presta atenção numa coisa: você pode chorar, mas em algum momento você vai ter que se levantar. Não dá para ficar chorando o resto da vida. Não dá para ficar trancado no quarto pelo resto da vida. Quanto mais tempo você se lambuzar na alta piedade, mais energia você vai ser tirado de você. Diga misericórdia. É muito interessante o que o texto diz, que aquele choro tirou as forças, não o fortaleceu. O choro de Davi não trouxe sobre ele mais fé. O choro tirou a força dele, porque era um choro de alta piedade. O que é um choro de alta piedade? É quando você chega diante do Senhor e fala assim: Senhor, o que eu mereci para que isso venha sobre mim? Sabe, você chega diante do Senhor e fala: Senhor, por que eu estou passando por isso? Qual o pecado que eu cometi para eu estar pagando o que eu estou passando hoje? Será que eu sou pior do que os outros? Onde eu errei na minha vida? Sabe, essas são perguntas de alguém que se relaciona com Deus baseado no merecimento. E no final das contas ele vai atribuir a culpa para quem? Para Deus. Ao invés dele próprio assumir a culpa e então se desculpar e pedir perdão para Deus e prosseguir, não. Ele vai sempre culpar a Deus. E eu quero te instruir nesta manhã: não faça isso. Porque não foi Deus que fez aquilo com Davi. Quem fez aquilo com Davi e aqueles homens foram os amalequitas, e eles foram enviados do diabo. Então muitas vezes nós permitimos que a alta piedade, que é uma expressão de merecimento, tome conta do nosso coração. Muitas vezes você está passando por luta, e muitas vezes você plantou o bem, mas não tem colhido o bem que merecia. E quantas pessoas têm pago o bem que receberam com o mal? E a tendência é você ficar o quê? Cansado. Ema, cada um com os seus problemas. Sabe, nós não podemos permitir que o cansaço entre em nossa alma, porque o cansaço ele gera desfalecimento. Essa é a primeira coisa que alimenta o cansaço, é a alta piedade. O que foi que eu fiz para ele? Sabe, nós ficamos sempre trazendo autopiedade. O que na verdade nós estamos dizendo é o quanto nós somos bom e aquela pessoa é ruim. Essa é a autopiedade. Caímos na justiça própria. Quanto mais você achar que você é bom, sabe, parece que fica maior a ingratidão sobre a tua vida, maior o problema, nada diminui, isso só drena a sua energia. Não permita que coisas, situações, pensamentos, atitudes venham tomar a sua vida. Permita apenas que o poder de Deus tome o seu coração. Sabe, permita somente aquilo que enche você mais de poder da parte de Deus. Porque senão o cansaço ele vai entrar, e quando o cansaço entrar, ele vai fazer você desfalecer de alma. E quando você desfalecer de alma, você vai perder a sua bênção. Diga misericórdia. Sabe o que é mais importante hoje? É as nossas diferenças entre nós, ou a nossa unidade em Cristo Jesus? Outra atitude, segunda atitude que aqueles homens, 600 que estavam com Davi ali, tiveram e que alimentou o cansaço, está lá no verso 6, diz assim: Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo. Tudo que acontece na vida das pessoas, a culpa é sempre de quem? Do líder. Às vezes é complicado ser líder. Às vezes você não gera nenhum problema, mas porque você não consegue resolver o problema da pessoa, a culpa é sua. Então no final das contas a culpa vai ser de quem? Sempre de quem? Meu casamento deu ruim. Não é assim que o pessoal fala? Pastor, meu casamento deu ruim. Eu falo: o que é ruim? Estou com problema no meu casamento. Amém, glória a Deus. Mas eu estou nessa igreja já há 8 anos. Quer dizer o quê? O senhor tinha que resolver meu problema de casamento. E eu respondo: faz 8 anos que eu estou pregando para o seu casamento ser o melhor casamento deste mundo, e você não me ouve. Mas a culpa é sempre de quem? A culpa é sempre do pastor. Sabe, são 11 anos que eu sou pastor.
mais 13 anos que eu sirvo a Deus para a honra e glória dele. São domingos mais domingos pregando o Evangelho, sempre abençoando as pessoas de diversa forma. Mas quando surge o problema, que não fui eu que causei, sempre a culpa é de quem? Do pastor. Lá na sua célula, a culpa é de quem? É sempre do líder. Porque o líder não resolveu, porque o líder não supriu, porque o líder não mudou a situação, sabe? E você vai chegar a um tempo ali que você vai acabar culpando um monte de gente. Sabe, Davi errou. Qual foi o erro que Davi possivelmente cometeu aqui? Ele não deixou ninguém vigiando a retaguarda. Ele não deixou soldados lá guardando a vila, a cidade, o bairro onde eles moravam. Talvez ele errou por causa disso. Mas todos que estavam ali, aqueles 600 homens, sabe quem eram? Os 600 homens que estavam ali com Davi? Eram os amargurados, os endividados, eram os problemáticos, que estavam fugindo. E ele se encontra dentro de uma caverna chamada Adulão, e através do ministério de Davi, aqueles homens, eles começam a seguir o ministério de Davi e começam a ser abençoados. E lá na frente, depois desse episódio, você vai ver lá na frente na palavra do Senhor, que esses homens são aqueles que foram dados como heróis, matadores de gigantes. Mas por quê? Por causa do ministério de Davi. Mas quem eram ele antes? Desajustados, amargurados, endividados. Mas aqui no 1 Samuel capítulo 30, eles estão culpando Davi. Sabe quando as coisas começam a demorar a acontecer na sua vida, a mudar? Você sempre tem a tendência de procurar um culpado. Porque o culpado é minha ex-esposa, porque o culpado é meu ex-marido, porque o culpado é o meu vizinho. Eu não sou feliz porque o culpado é meu filho que não para. Eu não sou feliz porque o culpado é meu pai, é minha mãe, é o meu tio. É porque não investiram na minha vida. Porque o culpado é sempre alguém. Por que a igreja não cresce? Porque o culpado é o irmão Diogo. Deve ter algum pecado em vós. Vamos orar para que Deus escrutine se há algum pecado dentro dele. Sabe, nós sempre procuramos culpar alguém. Sim ou não? Quando as coisas começam a demorar a acontecer, quando o milagre começa a demorar a se manifestar, quando a bênção está demorando a vir, o diabo sempre vai começar a dizer dentro de você que tem alguém impedindo a sua bênção de acontecer. Mas deixa eu te ajudar aqui, em Isaías capítulo 43, verso 13, diz assim: agindo Deus, quem? Então fala para quem está pertinho de você, fala: nada e ninguém pode impedir o agir de Deus. Aleluia. Romanos capítulo 8, verso 31, o apóstolo Paulo diz: que diremos pois a essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Não há nada e nem ninguém que possa barrar aquilo que Deus quer fazer na sua vida. Toda colheita tem um tempo, nós temos que aguardar. Não é culpa dos outros, não tem ninguém em pecado. É apenas o tempo da sua colheita ainda não chegou. Mas eu vim aqui dizer que a sua colheita está às portas, que ela está chegando, que ela já está batendo as portas. A hora que você abrir, ela vai vir e vai derramar sobre a tua vida como uma chuva abundante, e você será muito abençoado em Cristo Jesus. Você pode dizer glória a Deus? Mas não saia culpando as pessoas, porque isso é um princípio que vem lá desde a fundação do mundo, lá do jardim do Éden. Quando Adão, ele caiu, a primeira coisa que Adão fez foi o quê? Culpar Eva. Deus chega para Adão e fala: Adão, você comeu da fruta que não era para comer? Ele não falou assim: sim, Senhor. Adão não foi homem para assumir o erro dele. Adão chegou para o Senhor e falou assim: então, Senhor, a mulher que tu me deste, que eu não pedi, que não foi eu e não foi ideia minha, ela me levou a pecar, ela comeu e me deu o fruto e ali pequei. Mas quando Adão fala da mulher, Adão está culpando quem? O próprio Deus. Sabe, toda vez que você procura um culpado, no final, você sempre vai culpar o Senhor. Sabe, é muito comum as pessoas culparem pai e mãe. Por que você é assim? Porque meu pai, porque minha mãe. Sim ou não? Quem já ouviu isso?
Eu nunca tive sorte na vida porque meu pai não investiu em mim. Sabe, eu não prosperei porque meu pai não me ensinou a prosperar. Sabe, meu casamento não foi um casamento bom, não tive sucesso no casamento porque a culpa é da minha mãe. Sabe, nós sempre temos uma explicação, sempre vamos culpar alguém pelas decisões que nós mesmos tomamos, e precisamos ser maduros, precisamos agora ser adultos na fé, em reconhecer o nosso erro, entrar diante do Senhor, pedir perdão para Ele, prosseguir a não errar mais. Ninguém é culpado pelas coisas que acontecem com você. Quem é culpado das coisas que acontecem com você é você mesmo, porque foi você quem tomou as suas decisões. E hoje eu estou aqui para mudar a sua história através dessa palavra. Você vai mudar o seu jeito de tomar decisões. Você vai mudar o seu jeito de viver. Sabe, mas nós precisamos parar o tempo todo de ficar sempre dando explicação. Não, meu pai não me ensinou, minha mãe não me deu exemplo, nunca investiram em mim. Sabe, só quem que tem um probleminha. O pai e a mãe não escolheram os filhos que nasceram. Sim ou não? Nós também nascemos e não escolhemos os pais que nós temos, sim ou não? Mas também ninguém pensa nisso, porque se eu, pai, pudesse escolher os filhos que eu quisesse ter, eu ia lá no local onde estão as crianças, eu ia falar, pera um pouquinho, deixa eu ver o comportamento aqui, e escolher pelo comportamento. Sabe, nós não temos problemas porque os nossos pais são o que são. Nós temos problemas porque nós tomamos as nossas decisões. Alô? A sua vida é tua. Você tem um poder de tomar decisões corretas e mudar a sua história. Mas por que as pessoas querem sempre achar um culpado? Porque elas vivem se justificando. Quem se justifica perde a justiça que vem de Deus, perde a justificação que vem de Deus. Aqueles 600 homens, eles estavam ali culpando Davi pelas suas próprias perdas. Quando eles vieram caminhar com Davi, eles não imaginavam o que ia acontecer. Se tem uma coisa que dói, é ser visto como culpado. Você já foi acusado de ser culpado de alguma coisa que você não fez? Dói demais. Dói muito você culpar as pessoas por as coisas que ela não fez, mas ela pode ajudar você a ter um rumo e ter uma mudança de vida e viver uma vida melhor. Sabe, não procure culpados, não procure achar responsável, assuma você a responsabilidade diante de Deus. É isso que Deus esperava de Adão, é isso que Deus espera de mim e de você. Meus atos são minhas escolhas, me responsabilizo, se eu errei peço perdão, me arrependo, muda a minha mente e muda a minha história, sim ou não? Aleluia. Então quando você culpa os outros, no final, você vai culpar sempre a Deus. E quando você culpa a Deus, você vai ficando desencorajado, ou seja, vai ficando cansado de alma. Diga misericórdia. Terceira e última atitude que aqueles homens tiveram ali diante do cansaço, está lá no verso 6, que diz assim: Davi se angustiou muito, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura. Terceira coisa que acontece com as pessoas quando a bênção demora, a bênção está demorando, o milagre não está acontecendo, nós começamos a nos sentir como? Amargurado. Alô? Tem alguém amargurado aqui nesse lugar? Quem se amargura no final se amargura com quem? Com Deus. Amém? Já está falhando aqui a bateria. Você solta para mim esse microfone para a gente encerrar. Glória a Deus. Então sempre que você se amargurar, no final, essa amargura vai ser Deus. Por quê? Porque Deus deu para João, Deus deu para Maria, Deus não deu para mim, estou cansada. A bênção não vem. E qual é a nossa atitude sempre com relação a Deus? Sempre que Deus é injusto conosco. Se Deus abençoa o Fabiano, abre as portas,
O Fabiano só de espirrar já está sendo abençoado. Se ele dá uma tossida, ele é abençoado. E eu aqui não. Sabe, nós vamos sempre falar o que? Deus é injusto. Eu vou no culto como Fabiano, eu vou na cela como Fabiano, estou liderando como Fabiano, eu estou ali jejuando como Fabiano. Por que só o Fabiano está sendo ali abençoado e eu não? Porque nós estamos cansados na alma e não percebemos ainda. E quando estamos cansados na alma, nós achamos que Deus é injusto. Mas o mais interessante é que o cansaço, ele não acontece automaticamente. É você quem permite que pensamentos de justiça própria vai drenando as suas forças. Pessoas que se permitem ficar amarguradas, elas não estão amarguradas com José ou com Maria, elas estão amarguradas com a vida. Mas a vida é uma coisa abstrata, e no final da conta, o motivo da amargura é Deus. É como a parábola do filho pródigo. O irmão mais velho fica amargurado com o pai. O pai ali é quem? Representa quem? É Deus. E o filho representa quem? Somos nós. Então o que deixa um pastor mais amargurado é um pastor pródigo que prospera. Não tem coisa que deixa pastor mais amargurado do que outro pastor, que ele sabe que faz a coisa errada, que não vive uma vida correta, que não tem um casamento correto, e o cara começa a prosperar. Por que nós ficamos amargurados? Porque nós nos achamos melhor do que o outro. E quando você se acha melhor do que o outro, você fica amargurado. Porque a rede do outro cresceu, porque a célula do outro está crescendo, estou fazendo as mesmas coisas aqui. Por que Deus está sendo injusto comigo? Foi a mesma coisa que pensaram aqueles homens que ficaram amargurados. E ficaram amargurados por quê? Porque foram 13 anos seguindo Davi. Foram 13 anos fazendo só o bem. 13 anos lutando guerra que nem eram guerra deles. Sabe, cuidado com a amargura. A Bíblia sempre mostra ali que a amargura, ela traz sobre nós o desfalecimento. E você olha que diante de toda aquela amargura, a Bíblia fala que a atitude de Davi foi outra. Qual foi a atitude de Davi? Diz a Bíblia: porém Davi se reanimou no Senhor seu Deus. Davi estava lá amarguradinho, triste. Fiz tanto por esses homens, eles não eram nada. Através do meu ministério Deus fez e agora eles ser reconhecidos. Daqui a pouco vão ser reconhecidos como matadores de gigantes. Só derrotamos os nossos inimigos, e agora eles vêm querendo me apedrejar. E mediante toda aquela atitude, Davi se reanimou e falou: já sei, eu vou me reanimar no Senhor. Eu não vou cansar de fazer o bem, não vou me reanimar nas circunstâncias, não vou me reanimar através de alguma pessoa, não vou me reanimar porque chamou o profeta para me trazer uma profecia. Não, ele se reanimou no Senhor. Sabe, às vezes é difícil falar para você o que já muitos disseram. É muito difícil às vezes falar para você o que já muitos disseram, que a única fonte é o Senhor. Ele é a nossa única fonte. Sabe, é sempre bom ter um irmão do lado para dar uma palavra de ânimo. É sempre bom ter um líder, um discipulador que vai te dar uma palavra de ânimo. Mas no final da conta, você vai ter que crer e se reanimar no Senhor. É nele, é pela força dele. Vai ter que crer na palavra dele. Sabe, maior que está em mim do que está no mundo. Eu sou ungido, eu recebi a unção permanece em mim, e o Senhor vai me conduzir em triunfo e em vitória. Aleluia. Sabe, tem um momento que você vai ter que pegar a palavra e colocar na sua boca. Você vai ter um momento que você vai ter que enxugar as lágrimas, e mesmo fisicamente desfalecido, você vai ter que se levantar e dizer: eu sei que meu Redentor vive, e por fim se levantará em meu favor, e Ele vai fazer a obra, e eu não vou permitir ficar desanimado, eu não vou permitir ficar cansado, porque o desânimo, o desencorajamento, o cansaço que a Bíblia traz hoje, os médicos dizem que é depressão. A Bíblia chama de cansaço,
mas os médicos dizem que é depressão. Diga comigo: cansaço não vai me fazer desistir. Eu vou me reanimar no Senhor nesta manhã, e este ano ainda vai ser o melhor final de ano da minha vida, em o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Mas como Davi se reanimou no Senhor, pastor? Está lá no verso 7, diz assim: disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque: traze-me aqui a estola sacerdotal. Então consultou Davi o Senhor, dizendo: perseguirei eu o bando? Alcançá-lo-ei? Olha que interessante. Se você olhar na Bíblia, a estola era a única túnica sacerdotal. Quando Davi coloca aquela túnica de linho, ele chega na presença de Deus. Por quê? Porque a estola coloca ele na presença de Deus. E para nós hoje que estamos no Novo Testamento e somos os sacerdotes do Senhor, e como sacerdotes nós também ganhamos uma veste, e essa veste agora é espiritual. E essa veste espiritual que nós ganhamos é um vestido de linho fino, que nós estamos vestidos espiritualmente. E esse vestido de linho fino que nós estamos vestidos espiritualmente é a justiça de Cristo em nós. Diga aleluia. Então, quando você chega diante de Deus vestido da justiça de Cristo, Deus recebe você como se fosse o próprio Cristo. E Deus não pode negar nada para você quando você chega revestido de Cristo. E quando Davi vestiu a estola sacerdotal, ele abandonou toda a sua justiça. Ele abandonou todo o seu próprio merecimento. Ele se esqueceu quanto ele tinha feito bem, do quanto ele tinha se esforçado. Ele deixou tudo isso de lado e passou a confiar exclusivamente na justiça que vem do Senhor. Sabe, há uma justiça de Deus sobre você, e essa justiça hoje é Cristo Jesus. Quando você crê que você é justificado por fé, que a sua justiça não é mais resultado do seu bom comportamento, mas você crê que a sua justiça, ela é um dom que você recebeu, porque os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida. Você foi chamado para reinar em vida. Você foi chamado para reinar em vida. E a Bíblia diz que Davi se vestiu com a justiça de Cristo. Se você está desanimado hoje, porque a batalha tem sido longa, parece que está tudo desmoronando, demorando tanto para a bênção chegar, o diabo vem trazendo condenação, acusação, dizendo que nada vai acontecer. Você precisa hoje se revestir da justiça de Cristo e declarar diante do diabo: eu vou receber não porque eu mereço, eu vou receber não porque eu sou justo, eu vou receber não porque eu sou bom, mas eu vou receber porque eu sou a justiça de Cristo, de Deus em Cristo. Fala comigo assim: eu vou receber porque eu sou justiça de Deus em Cristo. Quando você abre a sua boca e declara, somente muda, e o desânimo vai saindo do seu coração em Cristo Jesus. Sabe, ainda que nós sejamos tentados a cansar de parar de fazer o bem, a promessa de Deus é grande. Você vai receber a recompensa. A bênção do Senhor está por vir sobre você, sobre a sua casa. E o Senhor diz para cada um, o Senhor me disse uma vez, para cada um que me desapontasse, Ele ia mandar 10 que me desse alegria. Sabe, para cada pessoa que te abandona, para cada pessoa que devolve o bem que recebeu com o mal, Deus vai trazer na sua vida 10 pessoas que vai te abençoar com o bem, em nome do Senhor Jesus. Sabe, essa é a promessa de Deus para você. Vai continuar, você vai ter vitória, sua bênção está garantida. E Davi derrotou o inimigo e recebeu os seus despojos. Olha que interessante, a Bíblia fala que 3 dias depois desse incidente que Davi passou, Saul morreu. 2 semanas depois, Davi se levantou como rei de Israel. Você imagina se ele tivesse ficado lá amargurado, desanimado, cansado de alma, ele tinha perdido a sua bênção. Não, mas ele se reanimou no Senhor. Sabe, nem passar pela cabeça dele que no momento mais cansativo, no momento mais difícil, na verdade, a bênção dele estava
à porta. Sabe, logo em seguida ele foi colocado no trono. E se você está vivendo um momento difícil, talvez o mais difícil, tua alma está cansada, está se sentindo profundamente desanimado, quero te dizer, como Davi, a sua bênção está às portas. Sabe, não pare, não desista, não deixe de fazer o bem, continue fazendo aquilo que é certo, continue fazendo aquilo que é a vontade de Deus, porque a sua colheita está próxima, a sua bênção está chegando. Aquilo que você pensa hoje que parece nunca acontecer, nós olhamos na Bíblia e vemos lá que não havia nenhuma possibilidade de Saul sair do trono. Em outras palavras, parece que nunca Davi iria sentar no trono. Talvez você está pensando que nunca vai ganhar aquela promoção no serviço, que nunca vai receber a cura, que nunca vai ver a sua esposa ou o marido transformado, nunca vai ver a conversão daquele seu filho, nunca eu vou ver a bênção acontecendo, quando parece que isso tudo está tão distante. Deus está planejando a sua bênção sobre a sua vida, e ela já está às portas. Encha seu coração a partir de hoje de uma santa expectativa, porque não vai demorar. Se fortaleça, reanime-se, encoraje-se na presença do Senhor, porque a palavra de Deus para você é: tem coisas boas de Deus chegando na sua vida. Não desanime. Sabe, você não veio aqui por acaso. Eu vim aqui também para te encorajar, para te ensinar, para trazer ânimo sobre o teu coração. Não pare, a sua bênção está às portas. O milagre vai acontecer. Grandes coisas Deus tem para fazer na sua vida em Cristo Jesus. Quantos aqui creem nisso? Se coloca de pé em nome do Senhor Jesus. Aleluias, glória a Deus. Algo novo do Senhor está para acontecer na sua vida. Se reanime nesta manhã no Senhor em nome de Jesus. Aleluias.